Hoje nós vamos comentar os dois fatos relevantes importantíssimos de ontem à noite, da Transmissão Paulista, com uma ótima notícia aqui em relação ao leilão de transmissão, já vamos verificar rapidamente. E o outro é a questão do contrato de compra e venda entre Marfrig e Minerva. Eles realizaram aqui um contrato. Será que foi bom para ambas as empresas? Foi bom para uma só? Vamos comentar isso, e é muito importante que você não analise uma operação, um fato relevante, apenas diante ao como o mercado reage na cotação do dia seguinte. Então, se hoje cair ou não cair, não importa. O que importa é você refletir o que está acontecendo. Eu vou inclusive mostrar um fato histórico aqui da Minerva, vocês vão entender que o mercado é meio maluco mesmo, tá? Então não se esqueça de deixar o like no vídeo, ajuda muito esse vídeo a ser divulgado, e também sua inscrição no canal ativando o sino. Muitos assistem o vídeo e não são inscritos, eu não consigo entender por quê. Enfim, então vamos começar com a Transmissão Paulista, né, que é rapidinho a gente comentar isso aqui. Então a Transmissão Paulista lançou o fato relevante, onde ela confirma se sagrar-se campeã, que é vencedora do lote 1 do leilão de transmissão do meio do ano que nós tivemos. Lembrando que nós vamos ter mais um no fim do ano e mais ainda 2 no ano de 2024, tá? Ainda mais 2 também em 2025, leilões bastante grandes, então estamos passando por uma fase única de leilão, é importante aproveitar. E a Transmissão Paulista então se sagrou-se aqui a vencedora do lote 1, conseguindo então adicionar para ela receita anualmente, após concluir o projeto, né, de 284 milhões. Tá? Esse projeto tem um CAPEX previsto pela ANEEL de 3 bilhões 157 milhões aqui. Tá? Então, é um projeto bastante relevante para a empresa, é mais um leilão que ela vence. Então, no meio do ano, ela já havia vencido o lote 7 e o 9, né? E agora ela adiciona mais o lote 1, que o primeiro colocado foi desqualificado, né? Adicionando então 284 milhões de RAP, um deságio de 44,85, e nem foi naquele lance pau a pau ali que ela deveria ir com a Engie, caso o primeiro colocado não tivesse aí dado um lance bem maior e aí tivesse agora sido eliminado, né? Então acabou ainda sendo bom para ela esse enrosco todo. De qualquer forma, ela teve aqui então um incremento de 510 milhões na sua RAP. Então ela detalha alguns pontos aqui dos lotes que ela venceu, né, onde a curva de desembolso vai ser mais acelerada lá para 2026 e 2027 principalmente, e aí em 2028 cai para 10%. Então mais para frente vai ter uma aceleração nos investimentos. Ela já está num período de investimento forte agora, né, e deve garantir mais investimentos mais para frente também. Embora seu EBITDA sempre venha crescendo aí, né? Temos a possibilidade de antecipação, né, no cronograma aí de 12 a 24 meses, pelo previsto da ANEEL, então é interessante. Temos aqui oportunidade de otimização de balanço, realavancagem e alavancagem estimada de 80% a 85%, né, no financiamento. A eficiência operacional interessante de 90% a 95%. E temos aqui a questão tributária, que eu achei interessantíssimo, que esse lote 1 traz aqui um benefício 100%. Então, muito interessante isso, tá? Um ponto extremamente positivo, na minha opinião. E olha só que legal, hoje nós temos então 5.2 bi aqui de RAP na Transmissão Paulista em operação e mais 462 que estão em construção. Com o novo leilão, nós temos um incremento interessantíssimo de 219 mais 7 mais 284, ou seja, mais 510 mais 9% de todo o RAP que ela tinha potencial, né? Então, um incremento interessantíssimo, né? E aí a gente chegaria então a 6.215. E aí, para a gente ter mais noção da magnitude, a empresa nos mostra a evolução do portfólio recente dela, lá em dezembro de 2022, de 1.463, com os concluídos recentemente, né, e os novos leilões aqui, nós temos um incremento de 74% na receita anual da empresa. É muita coisa, né? Então esse momento aqui de investimento, normalmente, são quando as empresas acabam ficando mais baratas, né? Aqui está a curva de desembolso estimada, vai continuar aqui um pouco apertadinho, mas equilibrado ao longo dos anos, né? Quando a gente põe todos os projetos na ponta do lápis, e 10,6 bilhões aí de total contratado de investimentos aí, e interessante é o RBSE que vai ajudar, né, no pagamento aqui desses desembolsos. Quando olhamos o endividamento da empresa está em 2,66 dívida líquida por EBITDA, conforme nós vimos o EBITDA ia crescer muito e a dívida ia diminuir, ainda temos mais perspectiva de crescimento do EBITDA, porém muito investimento, como nós vimos ali
nos próximos anos, tá? Mas porém equilibrados. Então, essa dívida aqui talvez fique, não vai ficar fora do controle, tá? Mas assim, ela vai talvez fique apertadinha ali. Em alguns momentos a empresa realmente paga 75% de dividendos, o que é extremamente interessante, porque isso aí ajuda o mercado às vezes a não subir tanta cotação. Então a gente aproveita, eu pelo menos vou aproveitar e reforçando minha posição na transição paulista, porque eu sei que todos esses projetos vão virar EBITDA, e quando o EBITDA cresce, o lucro cresce. Quando o lucro cresce, o dividendo cresce. E quando o lucro cresce, também a cotação cresce. Então, é uma regra que dificilmente foge disso. A não ser que você esteja vendo alguma coisa que vai dar errado aqui, e eu não estou vendo, né? Na minha opinião, tem tudo para dar certo aqui esse case da transição paulista, tá? Então agora vamos comentar da Minerva Foods e da Marfrig, né? Onde a Minerva Foods comprou parte aqui de operações da Marfrig por 7,5 bilhões, né? Sendo que na data já de ontem ela deu um sinal de 1,5 bilhão, então já deu esse adiantamento. O restante aqui do compromisso é firmado aqui via banco JP Morgan, tá? Em relação às parcelas remanescentes. Então a Minerva Foods complementa que as aquisições dos negócios constituem oportunidades estratégicas na complementação das operações dela, alinhada à estratégia de diversificação geográfica. Tá? E depois dessa conclusão, a Minerva Foods passa a ter uma capacidade total de abate de 42.439 cabeças dia, uma expansão de 43,7%. Ela tem operações aqui principais no Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Colômbia, né? Diversificadas então em 40 plantas na América do Sul. Só para te totalizar aqui o quanto que ela adquiriu, foram compradas então 21 unidades de abate e desossa de bovinos no Brasil, 5 no Paraguai, 6 na Argentina, 6 no Uruguai, 2 na Colômbia e 1 de abate e desossa de cordeiros no Chile, 4 de abates de cordeiros na Austrália. Então foi uma aquisição bastante representativa, ela vai estar focando em aumentar aqui o in natura dela, né? Então ganha força a Minerva. Então a gente já volta a falar da Minerva, mas vamos falar da Marfrig, que vai ser mais rápido, né? A Marfrig, ela então faz venda desses ativos aí. A gente sabe que a Marfrig, ela vem sofrendo aqui até com lucro, dando prejuízo nesse momento, porque ela fez investimentos pesados na BR Foods, então aqui alimentos processados, vamos assim dizer, né? E a própria BR Foods também está no processo de investimento. E todo esse investimento que a Marfrig está fazendo ainda não está com aquela sinergia adequada, está com um endividamento pesadíssimo, né? Isso aí pesa muito, ainda mais no momento de Selic alta, tá? Então, receita cresceu muito, mas o lucro está no prejuízo. Eu acho que a Marfrig ela pode vir a dar bons resultados no futuro, mas no momento ainda é um pouquinho conturbado. Então a gente vê que inclusive ela anunciou uma subscrição, oferta aí pública de ações, acabou as ações caindo ainda mais, né? O mercado foi lá e bateu mais um pouco na Marfrig, porque o lucro sai a cotação caiu porque o lucro vem caindo, né? E aí a gente vê o posicionamento da empresa da seguinte forma em relação a essa venda. Ela diz que os complexos industriais da região que integram o abate e produção de itens de alto valor agregado com maior escala, eficiência e margens de lucro permaneceram sob a gestão da Marfrig, que passa a ter uma receita consolidada anual de 130 bilhões. Então, ela veio aqui dizer que ela buscou, né, manter os ativos que no momento é mais estratégico para ela. Provavelmente ela está, então, se desendividando, se desalavancando, né, e focando um pouco mais nos ativos que já estão mais redondinhos e na BR Foods, que está sendo o foco dela agora, os processados. E na matéria aqui eles complementam, conforme eu disse, né, que a Marfrig acaba focando então mais em alimentos processados, particularmente frangos e suínos, dada a participação na BR Foods, que aumentou aqui, né, e continuará sim vendendo carne bovina in natura, marcas como Base Angus, né, que foram essas estratégias ali de manter os ativos mais rentáveis, conforme a Marfrig disse, né. E aí também segue o processo de desalavancagem, contando já com o aumento de capital, a desalavancagem chegaria a 3,7 bilhões, mas com essa venda agora vai chegar a 3, então já vai ficar bem mais tranquilo, com o aumento de capital e mais essas vendas aqui. Ela estava com uma dívida muito pesada, né? Então a gente vai ter que esperar essas operações darem mais sinergia, pegar mais tração, a empresa deve ter melhores momentos à frente.
Então, quem gostava da Marfrig por conta aí da carne in natura, pode ter ficado um pouco decepcionado. Falando em natura, quem ganha muito peso aqui é a Minerva, que nos últimos 14 anos vem fazendo aqui aquisições, extraindo muitas boas sinergias em pouco tempo, questão de 18 meses, de 150 a 200 base points. Então eles complementam aqui que a Minerva com 70 pontos base aqui na Marfrig, nessa aquisição, chegaria então a 52 bilhões de receita e 5,1 bilhões de EBITDA, com alavancagem retornando em 2,6 em um ano. Eles continuam dizendo que esses ativos devem trazer um EBITDA em 1,5 bilhão, assumindo um CAPEX de manutenção de 200 a 300 milhões anos e a despesa financeira do endividamento de 700 a 800 milhões. Dada a nova alavancagem, né? A transação ainda assim já traria um fluxo de caixa livre entre 300 a 400 milhões, sem incluir qualquer sinergia, algo que a empresa deve conseguir ganhar, né? E aí também tem a diversificação que nós já vimos ali, que ela ganha bastante, a própria empresa destacou isso como algo crucial. E antes de você concluir que essa compra foi boa ou ruim baseado nas cotações do dia seguinte, observe como foi no passado. Vamos voltar lá em 2017, início de junho, né? Onde foi anunciado o fato relevante da aquisição das subsidiárias da JBS, e ali no fim de julho, né, uma aquisição aí confirmada, né, da JBS Mercosul. Então a gente vai ver como é que se levou as cotações. A gente volta lá para 2017, olha só, junho até que estava indo bem, ó. Num primeiro momento o mercado aceitou e depois começou uma queda infinita. A gente pode ver aqui, ó, de junho até deu uma subida e ali de agosto em diante uma queda, e não foi pouca queda não. Eu não estou falando de forma alguma que isso vai acontecer, tá? Caiu aqui 62%. Só estou dizendo que o mercado é bem maluco. A gente pode ver que já em 2017 a dívida dela aumentou para 5,42 dívida líquida por EBITDA, chegou a um pico em 2017 e aí os resultados também foram ajudando ao longo do tempo e a sua dívida foi reduzindo e agora está bem mais tranquilo do que estava naquele período. Processos de investimento às vezes são dolorosos, a empresa saiu então de um lucro de 2016 para um prejuízo de 2017 e um prejuízo bem gordinho aqui em 2018. E aí depois voltou aqui um pouco mais a naturalidade em 2019 e foi aumentando ainda mais seus resultados. E como o lucro segue cotação, na época a cotação desabou e o lucro também foi junto. Mas tivemos outras questões também naquela época, tá? Não é, eu só estou fazendo uma analogia para você não ficar pensando apenas em cotação de curto prazo. O fato é que também nós temos uma questão de endividamento diferente. Nós vimos ali que a empresa não vai ficar endividada como ficou naquele passado. O passado é diferente, repito. Só mostrei aqui para vocês não tomarem cotação de curto prazo como regra absoluta. A gente viu ali que a reação do mercado na época foi positiva, logo na sequência foi extremamente negativa. Então, cuidado com analisar a cotação de mercado para ver se o negócio foi bom ou ruim. E para você perder de uma vez por todas medo de investir em uma empresa que pode ter um momento volátil à frente, considere conhecer meu curso de opções, onde eu te mostro como fazer compras protegidas. É assim que eu estou comprando, por exemplo, a Vale, que tem me salvado bastante a pele, essa forma protegida de comprar ações, e também outras questões como ganhar dividendo sintético. Eu te ensino desde o zero a operar com opções. Link aqui na descrição do vídeo, nos comentários fixados. 15% de desconto apenas em agosto. Um abraço e até o próximo. Valeu!